17 de julho. Não abandone os outros ou você mesmo. À medida que avançares pela razão, pessoas vão se interpor no teu caminho. Elas nunca serão capazes de impedir-te de fazer o que é direito. Por isso, não as deixem destruir a tua boa vontade em relação a elas. Mantenha uma vigilância constante em ambas as frentes. Não apenas para os julgamentos e ações bem fundamentados, mas também para a gentileza com aqueles que obstruírem teu caminho ou criariam outras dificuldades. Pois irritar-se também é uma fraqueza, tanto quanto abandonar a tarefa ou render-se em pânico, pois fazer qualquer dessas coisas é igual deserção. Uma pelo recuo e outra pelo distanciamento de um parente ou amigo. Marco Aurélio em Meditações. Para quem não me conhece, eu sou Poliana, eu sou terapeuta. De formação eu sou fisioterapeuta, mas ao longo do tempo eu vim buscando conhecer o ser humano, corpo, mente e espírito, e tenho buscado transbordar isso daqui no meu canal. Meu canal é bem recente, iniciou faz pouco tempo, mas se você já se conecta com a filosofia do estoicismo, eu estou trazendo a leitura desse livro, Diário Estoico, todos os dias, e refletindo para mim, né, primeiramente, porque a gente precisa de fato encontrar esse caminho para depois a gente poder transbordar. Não tem como você falar sobre um tema ou você ajudar pessoas sem primeiro passar por esse processo. Então eu costumo dizer que aqui em casa as mudanças começaram a acontecer há 8 anos atrás, para que depois eu começasse a levar isso para a clínica, para os meus pacientes. E falando sobre questão de abandonar os outros ou você mesmo, eu lembro exatamente como hoje, quando eu iniciei o meu processo de autoconhecimento, que eu iniciei a troca dos alimentos, que eu iniciei uma escolha mais saudável, porque antes de iniciar o processo de autoconhecimento, eu comia tudo que eu achava que era saudável, mas que às vezes não estava fazendo tão bem para a minha individualidade. Sobre alimentação, especificamente falando, mas também sobre comportamentos. Por exemplo, o trânsito era algo que me irritava muito. Gente, eu chegava a desistir de ir em algum lugar porque eu tinha que entrar em contato com aquele estresse. Eu chegava às vezes a pedir para alguém me levar porque eu não aturava os empecilhos, as barreiras que iam aparecer e que eu ia ter que enfrentar. E o processo de autoconhecimento me ajudou em todos esses sentidos. Então, se você já se conecta com essa reflexão, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e compartilhar com outras pessoas para que essa reflexão de autocuidado, de equilíbrio físico, emocional, chegue a outras pessoas. Então, falando sobre a questão da alimentação, lógico que várias vezes eu estava ali pronta para me entregar no processo de modulação intestinal, que é uma das técnicas que eu também trabalho, é um dos protocolos que eu sugiro aos meus pacientes, que é limpar o intestino, que é o segundo cérebro. E para fazer a modulação intestinal, eu preciso ter uma programação, né, primeira questão, de saber se dentro daquele período ali vai ter algum aniversário, vai ter algum evento importante em que eu não vou deixar de estar ali comemorando com as pessoas por conta que eu estou fazendo esse processo da modulação intestinal. Então, por exemplo, hoje, dia 17 de julho, é o aniversário da minha irmã. E dia 10 foi o aniversário do meu irmão. Então, eu espero passar esse período para iniciar a minha modulação intestinal, que são 18 dias. Então, daqui para a semana que vem, eu vou estar iniciando o meu processo de modulação intestinal, que é uma limpeza, que eu preciso, de fato, de comer alimentos bem selecionados, e que eu preciso focar nisso, porque nesses 18 dias, eu não como carboidrato, nem proteínas. Há quem diga que essa é uma crítica, né? Há quem diga assim, que traga essa crítica de dizer, ai meu Deus, mas é um absurdo ficar sem carboidrato, ficar sem proteína, mas diante dessas barreiras, diante dos julgamentos,
diante da crítica dos outros, a gente não pode paralisar. Isso seria uma fraqueza. Então, eu sempre estou comentando com os meus pacientes isso. Se você tem a sua autoconfiança, a sua autoestima, você não vai paralisar frente aos julgamentos das pessoas. Às vezes as pessoas dizem, mas coma só um pedacinho de bolo? Não acredito, que coisa chata, deve ser horrível ficar sem comer açúcar. Não é. Quando você escolhe o seu caminho, as mudanças de avançar, à medida que você vai avançando, vão aparecer. Você já tem que ter isso em mente. Você já tem que ter em mente que os julgamentos eles vão acontecer sempre. Então não desista do seu processo de autoconhecimento, não desista do seu processo de alimentação, se você focar nisso, porque vão aparecer empecilhos. E ainda mais, eu lembro que aqui em casa mesmo, né, eu tô ali fazendo minha organização alimentar, fora mesmo do processo de modulação intestinal. Aí eu chego na casa dos meus pais para almoçar lá, aí meu pai já fala, que besteira. Aí o outro fala, não tem necessidade disso, você é magra. Eu digo, não é por estética, é a saúde. Então não é por conta do peso, não é por conta disso, não, é sempre pela saúde. Essa semana, inclusive, eu estou fazendo um check-up na saúde e a sensação de sair de lá do consultório e a médica dizer assim, tá tudo ótimo, você está zero. Gente, não tem sensação melhor do que essa. Não tem preço, como diz a história. Então, eu vou terminar de ler a citação de hoje para você se conectar ainda mais com esse tema. Quando começamos a avançar na vida, encontraremos as limitações das pessoas à nossa volta. Quando todas as pessoas não estão se alimentando bem, de certo modo, elas estão alinhadas naturalmente. Mas se uma delas começa a comer alimentos mais saudáveis, de repente surgem divergências. Agora há uma discussão a propósito de onde ir jantar, por exemplo. Assim como não deve abandonar o seu novo caminho simplesmente porque as outras pessoas podem se opor a ele, você também não deve abandonar essas pessoas. Não desista delas, nem deixe-as para trás. Não se irrite ou brigue com elas. Afinal, elas estão no mesmo lugar em que você estava não faz muito tempo. Ou seja, é uma leitura bem linda que fala assim, não desista dessas pessoas. Aqui em casa, por exemplo, minhas filhas às vezes não querem seguir a minha alimentação, e aí às vezes eu acabo me irritando, mas nós somos humanos, temos essas fraquezas. Mas eu tenho buscado a leitura do estoicismo justamente para que eu possa encontrar o meu equilíbrio e para que eu me divirta diante disso. Mas é sempre pensando na saúde. Então, o Clube Detox foi justamente uma das ferramentas que eu criei para ajudar os meus pacientes e todos aqueles que decidem tomar um caminho de avançar vão encontrar barreiras. Mas o importante é que o autoconhecimento, a confiança, faça com que você sinta que você não precisa se apegar à opinião dos outros. Então é isso, e que vocês possam ficar com essa reflexão de hoje e não se esquece de encaminhar essa reflexão, esse momento aqui para outras pessoas. Gratidão por mais um dia.